Amados irmãos, está conosco desde sexta-feira, pastor Orlando Palhares, né? Ele não é nada da irmã Janice Palhares, ele é meu irmão. Eu não tenho Palhares, eu carrego o nome do meu avô materno, mas venho da família Palhares, né? Pastor Orlando Palhares, minha mãe Helena Palhares, meu avô José Palhares, né? Então toda uma família, Evaldo Palhares, Cláudio Palhares, Ana Flávia Palhares, Orlando Palhares. Ele é o nosso irmão mais velho e o mais velho sou eu, tá, irmãos? O mais velho sou eu. Ele comeu mais iogurte do que eu, por isso que cresceu. Mas, irmãos, qualquer palavra elogiosa, como eu falei hoje pela manhã, qualquer palavra elogiosa acerca do pastor Orlando, da minha parte, ela está sob júdice. É meu irmão, é um dos pastores que eu mais gosto de ouvir, um santo homem de Deus, um grande pai, um grande esposo, e pastor Orlando me dá uma alegria muito grande. Num tempo realmente de algumas tristezas, pastor Orlando veio alegrar meu coração, e nesse momento em que estamos, né, passando por algumas dificuldades de cunho absolutamente inerentes ao ministério, mas eu louvo a Deus pela vida de pastor Orlando. E assim como ele foi bênção no Recarga, foi bênção hoje pela manhã. Aliás, se você não ouviu a mensagem ou não esteve presente na mensagem hoje pela manhã, vai lá no nosso canal e ouça a mensagem de Deus através do seu servo hoje pela manhã. E eu tenho certeza que ele será a boca do Senhor nesta noite para nós mais uma vez. Eu quero orar pelo meu mano, quero orar pela vida de pastor Orlando. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, orando comigo, dizendo: Pai, eis o teu filho diante de ti, homem de Deus. Fala, ó Deus, de maneira poderosa através do teu servo, e que nós sejamos impactados pela tua palavra e saímos daqui cheios da tua presença, confortados e confrontados. Eis o teu filho diante de ti, da tua igreja. Fala, porque eu tenho uma certeza, o teu povo quer ouvir. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, que a graça bendita, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, onde quer que ela se encontre neste momento. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia e a mantenha aberta no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do verso de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 25. Enquanto você localiza o texto sagrado, me permita, de maneira bem objetiva, algumas considerações nesta palavra inicial. A primeira delas é a gratidão de todo o meu coração por mais esta oportunidade que esta amada igreja nos dá de estarmos juntos, adorando a Deus, servindo ao Senhor neste lugar. Eu digo, e não é falsa modéstia, eu não sou merecedor de tamanha honra, de tamanho privilégio, mas eu aceito-a, porque sei que sobre a minha vida está a graça de Deus, está o favor imerecido do Senhor. Mas eu não posso deixar de agradecer àqueles que bondosamente, pastor Manuel Neto, nosso pastor dessa igreja, irmãos Marcelo, irmã Kátia, que nos deram a oportunidade, como ministros da família, de estar com os irmãos nesta semana de maneira muito especial. Quero mandar um abraço para minha esposa, que certamente está nos acompanhando neste momento, está também na companhia dos nossos filhos, dizer para ela que eu a amo muito e que eu estou com muitas saudades. E que, se Deus assim permitir, amanhã estaremos juntos para nos alegrarmos como família e para agradecermos, porque Deus ainda
faz em nós e através de nós aquilo que Ele mesmo quer. Quero agradecer a esta igreja, a maneira como tem amado e cuidado deste pastor, deste irmão, deste pai que o Senhor me deu aqui nesta terra. Eu sei que a lida ministerial não é fácil. E sei que muitas das dificuldades do ministério não são oriundas do relacionamento pastor e ovelha. Não, ovelha não dá trabalho para pastor. A obra de Deus não cansa. O ministério e a causa e a casa do Senhor não trazem fato. Eu louvo a Deus por sua vida, que tem estado ao lado deste servo do Senhor, que tem tirado um tempo para interceder de maneira que Deus o sustente na direção daquilo que é a proposta do Senhor neste lugar. Eu creio que ele está aqui pela vontade divina. Eu creio que quem o trouxe para cá foi o próprio Deus. E eu sei também, do mais íntimo do meu coração, de que nenhum dos planos que Deus tem para esta igreja podem ser frustrados. Porque quem é o Senhor desta igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Por último, eu peço a sua paciência, a sua condescendência, o seu carinho e a sua compreensão. Isto porque os irmãos estão acostumados com o pastor Manuel, já há 10 meses comendo de um alimento muito sólido, um exegeta, um hermeneuta, um homem de profundo conhecimento da palavra do Senhor. E por favor não façam comparações, porque eu nunca escrevi um livro, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, eu só sou um vaso de barro, que Deus, nos seus mistérios, resolveu encher do seu Santo Espírito, mas continua sendo vaso de barro, para que a glória seja tão somente daquele que faz a obra através de nós. Então, por favor, tenha paciência comigo, não me cobre, né? Não me julgue e nem seja crítico comigo na exposição dessa palavra, porque, como eu disse, sou apenas um pregador entusiasmado com a palavra de Deus e alguém que pela soberania de Deus foi escolhido no ventre da sua mãe para ser um porta-voz da mensagem das boas novas de salvação. Dito isto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 25 e diante, vai dizer o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra.
e que o próprio Espírito Santo de Deus possa iluminá-la no seu coração nesta hora, e que você, ouvindo a voz do Senhor nesta noite, não endureça o seu coração. Quero conversar com você sobre a proposta Tempo de Reconstruir a Confiança da Salvação das Famílias. Tempo de reconstruir a confiança da salvação das famílias. Queridos irmãos, o maior desafio que nós temos neste tempo que Deus nos deu para refletir quanto à reconstrução, à restauração dos alicerces, das bases, dos pilares que sustentam as nossas famílias, é sem dúvida nenhuma os fundamentos que nos garantem permanecer com a confiança, a fé e a esperança de que o Deus que irá voltar para buscar a sua igreja, como cantamos nesta noite, vai buscar a mim e também toda a minha casa para a glória e louvor do nome de Jesus. Ih, foi fraco. Tem gente que só quer subir sozinho aqui, pastor. Não faz muita questão que a família suba, não. Eu não sei você, mas enquanto eu cantava desta cadeira, dizia, eu não sou daqui. Vou voltar para casa e eu esqueci a letra. Eu dizia o seguinte, Senhor, que não seja só eu, mas que quando o Senhor, quando as trombetas dos céus tocarem, quando se anunciar que o Rei está vindo para buscar a sua igreja, que possa subir eu, que possa subir a minha esposa, que possa subir os meus filhos, que toda a minha casa esteja comigo nas mansões celestiais, porque pela fé, eu estou dizendo nesta noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, crendo no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Na maioria das vezes, nós conseguimos manter esta confiança, a base desta esperança, mas eu preciso que você saiba, que em alguns momentos e circunstâncias da nossa vida, Deus vai permitir alguns terremotos. Deus vai permitir que esta confiança aparentemente inabalável possa ser colocada à prova. E eu chamo a sua atenção neste momento da reflexão para que você entenda que o tremor, que o terremoto que sobreveio sobre aquela cadeia não foi para a libertação de Paulo e Silas, até porque eles permaneceram na cela, mas para colocar à prova a confiança, a convicção de que aquele homem que já trazia no seu coração a esperança de conhecer o livramento do juízo divino, pudesse alcançar a sua vida e também a sua família. Pela fé, eu posso ver nesta noite algumas famílias que estão aqui, como um jovem que me abordou sábado à noite, depois do recarga. Não vou dizer o nome dele para ele não ficar constrangido. Ele, pastor, ore por mim, porque eu tenho orado pela minha avó. Minha avó já foi dessa igreja, mas minha avó não quer mais estar na igreja. Pastor, ore por mim, porque eu estou perdendo as forças de acreditar, de confiar, de esperar com paciência, de que Deus possa restaurar, salvar a minha avó. E ele falou isso com algumas lágrimas no seu rosto. 12 para 13, 14 anos, talvez o máximo que esse adolescente tenha. Da mesma maneira, algumas pessoas que estão aqui, que há tempos e tempos estão orando pelo seu cônjuge, que há tempos e tempos estão orando para que Deus resgate os seus filhos das garras do diabo, estão por força de circunstâncias, de terremotos, de situações que têm abalado a nossa fé, e esta convicção que na maioria das vezes nós temos, a ponto de sucumbir a nossa esperança, a nossa confiança de que a nossa casa será salva. Mas um grito da graça chegou a esta igreja nesta noite, quando te avisa, quando te conclama, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É tempo
de reconstruir a confiança na salvação das nossas famílias. É claro que você sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E mais do que isso, você como eu acredita que se houver alguma maneira de Deus de alguma forma devolver confiança e esperança ao coração daqueles que anseiam por ver a sua família aqui neste altar, adorando ao Senhor, isto só acontecerá por meio da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Conquanto eu te peço em nome de Jesus, que nada, absolutamente nada, tire a sua atenção neste momento. Que você, se possível, não se mova. E vou ser bem objetivo. Que você não sinta vontade de ir ao banheiro. Porque Deus tem uma palavra ao seu coração que vai trazer, que vai reacender, que vai restaurar os alicerces da sua confiança. E você vai sair por aquela porta, não com tristeza como chegou nesta noite, mas com alegria no seu coração, dizendo para o Senhor: eu não sei quando, eu não sei como, mas eu vou ver toda a minha família aos pés de Jesus de Nazaré, porque quem fez a promessa é fiel. Minha mensagem hoje, minha palavra a você tem 2 pontos de maneira muito específica. A primeira, se é o Evangelho que há de sustentar, e o Evangelho é luz para os povos, como a palavra do Senhor diz, eu acredito que o seu clamor nesta noite é a mesma do carcereiro. Quando num determinado momento que viu a sua vida abalada, quando viu as suas estruturas sendo sacudidas para um lado e para o outro, tentando tirar a sua própria vida, ele olha para alguém e diz: dá-me uma luz, dá-me uma luz. E nesta noite, meu irmão, Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, que em desespero via as suas forças se esvaindo, não acreditando mais na conversão do seu esposo, não acreditando mais na conversão dos seus filhos, mas o Senhor está lançando luz sobre os seus fundamentos, o Senhor está trazendo a sua palavra, que é lâmpada para os seus pés, de tal maneira que você possa enxergar, e enxergar com confiança e esperança de que ainda é tempo de Deus salvar a sua casa. Dá-me luz, foi o pedido daquele homem. E eu espero que seja essa a sua oração. Senhor, lança luz sobre esse caos que está na minha casa. Senhor, lança luz sobre esse caos que está no meu relacionamento. Senhor, lança luz sobre a vida dos meus filhos, de tal maneira que eles conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus, e tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Nossa mensagem está dividida em 2 pontos. Em primeiro lugar, os equívocos e as pressuposições daqueles que não têm luz do Evangelho, que estão em densas trevas por causa das suas convicções abaladas, por causa da falta de possibilidade de enxergar com clareza aquilo que está à sua volta. Esse é o primeiro ponto da mensagem. O segundo, as verdades que emergem da luz do Evangelho de Jesus, que reafirma o alicerce, a base, os pilares da nossa confiança na salvação da nossa família. Pastor, quais são os equívocos e as pressuposições que alguém que não está iluminado pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus, sente? Em primeiro lugar, que as situações que nós estamos vivendo, que as crises que alcançaram a nossa família, que as tempestades e os terremotos que têm abalado a nossa casa, vão destruir com a nossa família. Diz a palavra do Senhor que aquele homem, antes de pedir luz, ele ouvindo o barulho do tremor, do barulho das portas, e pressupondo, achando que os presos teriam escapado, ele desembanha a sua espada para tirar a sua própria vida. Sabe o que aquele homem está dizendo? Ele não acreditava mais. Ele tinha quase que certeza no seu coração, por causa de pressuposições, que a sua vida tinha chegado ao fim, de que não havia mais possibilidade daquela situação ser revertida, de que aquele era o último momento, o último lampejo da sua vida, da sua existência terrena.
Mas isso é só um equívoco daqueles que não estão olhando sob a ótica da luz do Evangelho de Jesus. Deus trouxe a sua palavra nesta noite, porque Ele quer lançar luz sobre as suas dúvidas, sobre as suas pressuposições, de tal maneira que você diga: meu Deus é maior do que qualquer crise que sobrevém sobre a minha casa. Meu Deus é maior do que a enfermidade que está sobre o meu esposo, sobre os meus filhos. Meu Deus é maior do que os principados e potestades que têm cercado a minha casa. Portanto, não é o fim. Quem sabe é só o começo daquilo que será um tempo de festa na sua família, por causa da salvação que vai alcançar a sua casa. Deixa eu pedir um favorzinho para o pessoal do som. Tem hora que eu me empolgo aqui, irmãos. E eu sei que essa caixa de som aqui deixa um surdinho aqui na frente, né? Então, por favor, você me ajude. Se estiver muito alto aí, se eu empolgar demais, você dá uma baixada aí. Deixa que só eu e o pastor Manuel fica surdo aqui em cima. Você está me entendendo? Ele está dizendo: não tem mais jeito. Estou diante de uma situação que é um beco sem saída. Estou diante de uma situação que o homem não pode resolver, que as autoridades do meu tempo não podem resolver, de que o dinheiro não traz solução, mas há um que é maior do que qualquer autoridade da terra. Há um que é maior do que os problemas e adversidades que enfrentamos. Há um que é maior do que tudo aquilo que o dinheiro possa comprar. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. A luz do Evangelho vai brilhar na sua vida, na sua casa, nesta noite. E você vai dizer: maior, muito maior é Deus do que esta crise que minha família está passando, do que estes demônios que têm cercado a vida dos meus filhos, do que esta casta que tem tentado destruir o meu casamento. Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra profética ao seu coração. É profética, pastor? Eu estou pregando a palavra de Deus. E a palavra profética é essa: sua família não vai acabar, seu casamento não vai terminar, seus filhos não vão morrer antes de conhecer a graça de Deus e a salvação em Cristo Jesus de Nazaré. Crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Mas porque a gente está passando por dificuldades, porque a crise chegou na nossa casa, porque a nossa fé foi abalada do ponto de vista de algumas circunstâncias, de alguns terremotos, a gente pressupõe que é o fim da nossa trajetória. Mas eu estou dizendo, é apenas o começo, um começo de tempo de festa para cada uma das famílias que estão aqui nesta noite crendo contra a esperança. Pastor, eu não vejo saída, eu não vejo possibilidades, eu não vejo mais nada que possa ser feito por isto. Mas eu creio, porque a palavra de Deus é luz para restabelecer o fundamento da fé daqueles que acreditam que Deus tem salvação para nós e para nossa família. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Outra pressuposição que o texto mostra é a de que aquele homem era inteiramente responsável pela situação que afligia a sua vida. Perceba, ele não vai matar o seu ajudante, ele não vai tirar a espada para ferir outra pessoa, mas a si mesmo. Este carrasco, este algoz dos presos que estavam ali, agora quer se castigar, quer impor a si um juízo de alguém que de alguma forma se sente responsabilizado, que acha que falhou na sua responsabilidade, que não cumpriu o seu papel, aquilo que lhe foi confiado. Irmãos, tem situação que abala a nossa fé, tem situação que mexe com a gente de uma maneira que a gente não só deixa de acreditar que Deus tenha propósito para a nossa casa, como acredita que cada um de nós aqui tem culpa por aquilo que está acontecendo, pelos filhos estarem desviados, pelo casamento estar indo à falência. Mas eu preciso que você saiba nesta noite, talvez a sua visão esteja turva, talvez a oração que você precisa nesta hora é: Senhor, dá-me luz, para que você enxergue que ainda que o caos tenha alcançado a sua casa, pode ser que essa situação não seja uma questão de responsabilidade sua,
mais uma oportunidade para Deus manifestar na sua vida as obras de Deus. Uma certa ocasião, Jesus estava no templo com os seus discípulos. E os seus discípulos viram um homem cego de nascença à porta do templo. João capítulo de número 9, versículos de número 1 e 2. Os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? De quem é a culpa? Quem é o responsável pela situação de miséria deste homem? Ele ou seus pais? E é claro que na maioria das vezes, você como eu, não busca responsável naqueles que estão à nossa volta, mas quer culpar a si mesmo por aquilo que está acontecendo, pela frieza espiritual que chegou na nossa casa. Mas Jesus, num lampejo da graça do Senhor, numa iluminação do Santo Espírito de Deus, vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifeste nele as obras de Deus. E eu preciso que você saiba, a você que está se acusando porque seus filhos estão fora da igreja, a você que está se culpando, se martirizando, se julgando, se condenando, porque a sua família, porque a sua esposa não está na igreja, porque o seu marido não está aqui servindo ao Senhor. Eu estou dizendo para você, a luz do Evangelho chegou na sua vida para mostrar para você que quem é responsável por essa situação é Jesus de Nazaré. É Ele que está permitindo. Sabe por quê? Porque quando as situações saem do nosso controle, quando ela está acima da nossa capacidade, Deus é glorificado e tem a oportunidade de manifestar as suas obras na minha vida e na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. João capítulo de número 11. O terremoto abalou a fé de Marta e Maria. E as convicções que elas tinham de ver a integridade da sua família foram por água abaixo. Mandaram dizer: Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. Mas Jesus ainda demorou os 4 dias. Ei, pastor, como é que crê, pastor? Eu já estou pedindo há tanto tempo, pastor. Mas Deus parece que está demorando, pastor, na resposta daquilo que tem sido o clamor da minha alma. Jesus olha para os seus discípulos: aquieta o coração, deixa a luz do Evangelho iluminar a sua vida, e você vai ver que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus, que vai salvar, que vai ressuscitar, que vai restaurar, que vai trazer de volta aqueles que o inferno quer ceifar. Terceiro equívoco que o texto apresenta: aquele relógio ali está endemoniado, o bicho está acelerado ali de um jeito. Sangue de Jesus está repreendido em nome do Senhor. Terceiro equívoco que o texto vai mostrar: dos enganos e suposições daqueles que estão em trevas, que não conseguem ser iluminados pela luz do Evangelho, é achar que dar cabo da vida é a solução para os terremotos, tempestades e problemas que sobrevieram sobre a nossa casa. Pastor, eu não sou suicida, nem um carcereiro. Mas chegou um momento, como muita gente nesta vida que não foi iluminada pela luz do Evangelho, cujas convicções estão abaladas, de não ver saída, de não ver possibilidades, de não enxergar intervenção divina, de se sentir culpado e se martirizar por tudo que está acontecendo na sua casa, de se responsabilizar por o alto preço que a sua família está pagando por estar longe da igreja. Acha que a solução da vida, aqui a solução dos seus problemas, esteja em dar cabo da sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: isso é uma mentira do diabo para você e para a sua família. Isso é um engodo das trevas. O meu Deus é um Deus de vida e não de morte. O meu Deus venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? E quem pensa em morte como solução para os problemas familiares, está precisando ser iluminado pela luz do Evangelho. Dá-me luz, Senhor. Dá-me luz nesta noite, para que esse espírito de morte que tem rondado algumas famílias seja dissipada pela confiança e pela convicção de que aquele que crê em Deus, ainda que morra, viverá. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré.
Mas pelo amor de Deus, é um equívoco, é uma pressuposição sua, é um erro, é um engano achar que a solução da sua casa, que os problemas da sua vida se resolvem, dando cabo da sua vida, colocando um ponto final na sua existência. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te chamou para a vida, e vida em abundância. E nesta noite você veio aqui, porque por meio da palavra de Deus, Deus quer reafirmar os seus fundamentos da sua convicção. E você vai dizer: não morrerei, mas viverei, e viverei para a glória, louvor e exaltação de nome de Jesus de Nazaré. Só quem crê na vida e não na morte, levante a mão, bendiga o nome de Jesus, adore ao autor e consumador da nossa vida. Louvado, exaltado, bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Dá-me luz. Preciso de luz, Jesus. Porque senão as dúvidas e as incertezas vão tomar conta. Mas a segunda parte desse sermão vai dizer: verdades que emergem de quem recebeu, de quem foi alcançado pela luz do Evangelho, de quem teve a oportunidade de restabelecer os seus fundamentos da fé. Quem hoje consegue acreditar contra a esperança que a sua família não vai sucumbir, de que a morte não é a solução para a sua vida, de que não há responsáveis e nem culpados nesta casa por causa da salvação dos nossos filhos, porque a palavra de Deus diz: aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Convicções que emergem destas verdades. Em primeiro lugar, Deus vai transformar o ambiente de desespero, tristeza, dor, insegurança em ambiente de alegria e festa. Quando você olha para esse texto de uma maneira muito mais acurada, você no início da narrativa vai ver um homem desesperado que depois de uma turbulência na sua casa, vai tirar uma espada para tirar a sua própria vida. Mas os versículos anteriores vai dizer que está agora, poucos minutos depois, de repente, veio o terremoto, mas de repente também, Deus trouxe luz sobre a vida daquele homem por meio do Evangelho de Jesus. E a tristeza que estava no seu coração, e a angústia que estava na sua alma, e a vontade de morrer que estava dentro dele, deu lugar à alegria daqueles que agora estavam contemplando a vida chegando sobre a sua casa, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus filhos. Jesus, no início do seu ministério, em Lucas capítulo de número 4, vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar as boas novas do Evangelho, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e a consolar todos os que choram, e a pôr vestes de alegria sobre os que estão de luto. Pastor, o que é isso, pastor? Quem é iluminado pelo Evangelho, estava triste, estava com o coração ressentido, trazia consigo um sentimento de luto, mas daqui a pouco e de repente, porque o Evangelho de Jesus é luz, vai sair daqui saltitando de alegria, confundindo o inferno, confundindo o vizinho, trazendo confusão para aqueles que não acreditam como nós na esperança que temos em Cristo. Porque Deus vai te trocar a tristeza de alguns aqui, na alegria permanente daqueles que creem em Deus e não se deixam abalar pelos terremotos que sobrevêm sobre a sua vida. Pastor, cheguei aqui triste, mas a luz de Jesus alcançou a minha vida, e eu sei que eu vou sair daqui com um sorriso, com a alegria daqueles que sabem que o nosso Redentor vive e que por fim vai se levantar em nosso favor. Deus está trocando corações, Deus está trocando semblantes, Deus está trocando vestes de luto nesta casa por vestes de alegria. Só quem acredita nisso, irmão, levante a sua mão para o céu e diz: bendito seja o nome daquele que vive e reina. Mas Deus faz mais.
Quando a luz do Evangelho chega à nossa vida, Deus troca o sentimento que está no nosso íntimo. Deus tira desespero e põe esperança. Deus tira tristeza e coloca alegria. Mas diz a palavra do Senhor, que Deus também transforma aquele que antes seria motivo de tristeza para a família, num ganhador de almas para a glória do Senhor Jesus. Escute isso, porque isso é profundo, irmãos. Esse homem era um suicida. Diz a palavra do Senhor que o carcereiro desembanhou a sua espada para tirar a sua própria vida. Para ele, a solução de problemas indissolúveis diante dos homens era culpando a si mesmo, era ameaçando, intentando contra a sua própria vida. Esse homem era um carrasco, irmãos. Tirava a vida de pessoas e tiraria a sua própria vida. Mas agora a palavra do Senhor diz que o Evangelho, a luz do Evangelho chegou sobre a vida dele. E eu fico imaginando, só especulando, viu gente? Olha o tamanho da cabeça, eu preciso especular. Ainda que meu professor de exegeta não permita isso. Mas eu fico imaginando a tal situação. Aquele homem sai para trabalhar. A esposa e os filhos estão em casa esperando que ele chegue. Mas ele não volta. E o que chega é a notícia de que ele tirou a sua vida com uma espada. Que ele se matou. E eu fico imaginando o luto, o desespero, a angústia do coração daquela esposa e dos filhos que repentinamente tiveram que perder o seu pai sem que pudessem sequer se despedir dele. Mas aquele que poderia ser um motivo de tristeza para a sua família, um anunciador de tristeza e angústia para a sua casa, foi quem Deus usou para ser um anunciador de boas novas para toda a sua família. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Meu irmão, Deus te trouxe aqui para renovar a sua confiança de que o seu filho, que é custoso, que é trabalhoso, aquele que te fez derramar lágrimas, Deus vai transformá-lo no instrumento da graça do Senhor, num ganhador de almas. Aquele marido que você tinha, que você tem, né? Que quando você vem para o culto de oração, ele liga o carro lá fora num som esculhambado, como diz lá no Ceará. Que só fala mal e odeia crente. Que não suporta ouvir falar no Evangelho. É esse que tem sido motivo de lágrimas para você. É este que a luz do Evangelho está dizendo ao seu coração, que quando a luz chegar na sua casa, ele estará aqui dizendo como Paulo: antes eu era um perseguidor do Evangelho, antes eu era um instrumento de tristeza para minha casa, mas hoje eu sou, pela bondade e misericórdia do Senhor, um ganhador, um instrumento de Deus para ganhar almas para a glória e louvor do nome de Jesus. Onde é que está o seu filho agora? Num presídio? Onde é que está a sua filha agora? Num prostíbulo? Onde é que está agora o seu esposo, a sua esposa? Eu quero dizer para você que quando a luz do Evangelho chega na nossa casa, Deus reacende uma esperança no nosso coração, de que quem trazia tristeza para pai e mãe, vai trazer alegria. De quem na verdade era responsável pelas maiores agruras de pais, será aquele que dará mais orgulho para a família. Só quem crê. Só quem crê, meu irmão, diz glória a Deus, diz louvado seja o nome de Jesus. Enquanto a igreja adora, irmãos, enquanto a palavra de Deus é pregada, enquanto Deus reafirma a certeza e a segurança que nós temos no Senhor, Deus está mudando, transformando pessoas. E não importa se você chorou por ele ou por ela, não importa o quanto que ele feriu você ou machucou, Deus vai transformar essa vida, e ele vai ser motivo de alegria e de salvação para a sua família. Por fim, quem é iluminado pela palavra do Senhor, vai ver também algozes, carrascos, sendo transformados em homens e mulheres que Deus vai usar para curar feridas que foram abertas, quem sabe, por nós mesmos. O texto vai dizer isso, que depois que a luz do Evangelho chegou na casa daquele carcereiro, sabe o que aconteceu? Quando Deus reafirmou os alicerces, quando a luz do Evangelho deu a ele a oportunidade de crer em Deus, de refazer os seus fundamentos, de restaurar o seu fundamento da confiança, da salvação da sua vida e da sua casa, vai dizer a palavra do Senhor, que ele vai levar Paulo e Silas para a sua casa, para o interior daquela prisão, e vai lavar as feridas, e vai colocar bálsamo naquelas feridas,
e vai tratar de cada uma daquelas chagas que foram abertas. O texto não diz, mas se ele não participou diretamente, ele foi o responsável por permitir que Paulo e Silas apanhassem naquele dia. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Mas o Evangelho da Graça de Deus, quando ilumina alguém, pega alguém como eu, fadado para a morte, alguém desacreditado de si mesmo, alguém que durante toda a sua vida feriu pessoas e magoou pessoas que eu nunca queria ter magoado. Para que com as mesmas mãos que abriram feridas no coração, na alma de pessoas, sejam as mãos que Deus vai usar para curar, para trazer alento, para fechar as feridas que foram abertas no coração de muitas pessoas. Quando eu digo, irmãos, que eu não sou digno de estar aqui nesse lugar, Deus sabe o porquê. Sabe onde eu encontro esperança e consolo? Porque Deus disse um dia no meu coração: você foi motivo da tristeza da sua casa. Você foi motivo da vergonha dos seus irmãos. Você foi motivo de que muita gente sofresse por causa de você. Mas para cada uma das pessoas que você fez mal, eu vou te dar a oportunidade que Deus, mesmo por meio da sua graça, te use para curar feridas que foram abertas, seja por mim ou por quem quer que seja. E eu estou aqui nesta noite dizendo para você que o marido que te traiu, que o marido que te magoou, que os filhos que te envergonharam, serão os filhos que Deus, serão as pessoas que Deus vai usar na sua vida para trazer para você alento, para trazer para você cura emocional sobre a sua vida, porque o Evangelho transforma um algoz, um carrasco, em um homem cujas mãos são usadas como terapia para abençoar o povo do Senhor. O Ministério do Louvor pode se aproximar aqui. Antes do próximo cântico, do apelo que faremos neste momento, eu preciso fazer algumas considerações com você, para aplicar esse texto ao seu coração. A primeira delas é que a luz do Evangelho de Jesus traz novas perspectivas, traz perspectivas otimistas para a nossa casa. Irmãos, só o Evangelho. Não é autoajuda, não é filosofia humana, não é sabedoria e conhecimento da ciência. É o Evangelho de Jesus. Só Ele, para lançar luz sobre as suas dúvidas, para devolver você a convicção e a esperança de que nem tudo está perdido para você e para os seus filhos e para o seu casamento. Pastor, eu acabei de sepultar o meu casamento. O Evangelho traz esperança até para aquele que está morto, até para aquilo que está morto. O Evangelho de Jesus é luz para os povos, para as famílias, que trazem para nós uma perspectiva otimista para o nosso lar. Escute uma coisa: nós não geramos filhos para o inferno. Nós não casamos com alguém para se tornar uma só carne com esta pessoa, para Deus salvar metade desse corpo. Pastor, o senhor não conhece o meu marido, o senhor não conhece a minha esposa. De fato eu não conheço, mas eu conheço o Deus da palavra. E eu digo para você, a especialidade de Deus é o perdido, é o coração duro, é o blasfemador. A especialidade de Deus é aquele que, como uma besta fera, como o apóstolo Paulo, está resistindo
aos ferrões de Deus, que quanto mais luta, se machuca. Eu não sei quando, eu não sei de que maneira, eu sei que Deus me trouxe aqui para dizer para você, que a luz do Evangelho está te garantindo, está te assegurando, que está chegando o tempo, o de repente de Deus, e com a mesma velocidade, as adversidades sobrevieram sobre a sua casa, que os terremotos abalaram a sua confiança, Deus vai restaurar, buscar e achar aqueles que estão perdidos. Segunda consideração, a luz do Evangelho de Jesus vai impedir tragédias na nossa família. Essa história poderia ter terminado diferente, não fosse a luz do Evangelho. Essa história poderia ter terminado diferente, como a sua história, que caminha para a destruição, para a morte, também pode terminar de maneira diferente. Deus nos trouxe aqui nesta noite, para que a voz da graça de Deus, por meio do seu Evangelho, dissesse para você: não faça isso, não haja da forma como você tem pensado, porque a maneira como você está pensando é equivocada, porque as soluções que você está buscando não são possíveis, porque te falta a luz do Evangelho. Não faça isto, foi o brado de Paulo para aquele homem, e eu preciso que você saiba, um grito da graça de Deus pode evitar uma tragédia na nossa vida. Mamãe, você tem orado pelo seu filho? Seja um instrumento da graça do Senhor. Brade na sua casa para o seu filho, brade para o seu esposo, para a sua esposa: não faça isso. Diga a ele: não é esta a solução. Quando seu marido falar em divórcio, quando a sua esposa falar em divórcio, não faça isso. Quando sua filha e seu filho quiser enveredar pela prostituição, pelas drogas, não faça isso, porque um grito da graça pode evitar uma tragédia familiar. E essa igreja aqui, que é a luz do Evangelho, vai brilhar na nossa casa, e com a luz do Evangelho, o grito da graça de Deus vai evitar uma tragédia. Só quem crê diz amém. Por fim, a luz do Evangelho de Jesus Cristo pode abrir nossos olhos para enxergar o improvável de Deus na nossa casa. Sem a luz do Evangelho, irmãos, acabou. Sem a luz e a iluminação do Evangelho de Deus, não tem saída. Mas o Evangelho da graça do Senhor abre os nossos olhos para ver além do físico e do material, além daquilo que é natural, de maneira que eu e você possa ver o sobrenatural. E eu me lembro de Eliseu, quando o seu filho na fé levantou de manhã cedo, e ele saiu ali fora, e estava a casa toda, Samaria toda sitiada pelo exército inimigo. Ele entra em casa e diz: ai meu Senhor, estamos perdidos. O homem de Deus virou para ele e disse: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja que muito mais são aqueles que estão conosco do que os que estão contra nós. Eu fiz uma oração por você, papai. Eu fiz uma oração por você no meu quarto. Eu disse: Senhor, abre os olhos dessa igreja, abre os olhos dessa mãe, desse pai, desse esposo, dessa esposa, para que ela veja o sobrenatural de Deus, que vai alcançar o improvável de Deus, que vai chegar de repente na sua família, não porque eu e você mereça, mas porque o grito da graça de Deus chegou ao nosso lar. Pastor, ore por mim. Eu estou sem força, pastor, para continuar intercedendo pela salvação dos meus filhos. Eu estou sem força, pastor, para reagir diante dos terremotos que têm abalado a minha convicção em Deus, pastor. É muita coisa, pastor. Pastor, ore por mim, pastor.
Eu estou vendo os meus filhos se perderem, escorrendo pelos meus dedos. Eu estou vendo o meu casamento terminando. Pastor, ore por mim, para que a luz do Evangelho abra os meus olhos e me faça ver o improvável aos olhos humanos, mas o provável aos olhos daqueles que enxergam a vida pela ótica da fé em Deus. E a fé em Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só quem precisa abrir os olhos espirituais nesta noite, levante a sua mão e eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu queria testar com você uma dinâmica com a permissão do pastor. Estou terminando. Quem está com o celular aí, por favor, pegue o seu celular. Eu vou deixar que você use o celular nesse momento. Seu celular tem lanterna? Eu queria que os meninos, se possível, apagassem as luzes aqui do templo. Se possível, todas as luzes. E eu gostaria que cada um que está com seu celular acendesse a sua lanterna e levantasse a mão para cima nessa hora. Sabe o que é isso, meus irmãos? É o grito da graça do Senhor com a terceira igreja batista de Campo Grande. Sabe o que é isso, irmãos? É o grito da graça do Senhor, que Deus ouviu as nossas orações e que Deus trouxe luz para dentro da nossa casa. Sabe o que isso representa, meu irmão? É a disposição do meu e do seu coração para dizer: Jesus, eu vou brilhar no meu lar. E Deus vai mudar a perspectiva, e Deus vai mudar a visão, e Deus vai mudar sentimento, e Deus vai salvar a minha casa para a glória e louvor do nome de Jesus. E só quem crê nisso fica de pé. Pode apagar. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Depois o pastor Manuel está com a palavra.